meu pai tava falido, quebrado, ele tinha uma Ranger, que era o que tinha restado pra ele refinanciou a Ranger. E sabe onde a MGQ construiu 3 prédios bonitos ali aqui na Guilhermina também? Tem 3 prédios bonitos, grandes. A ilha... É, atrás Não, do... a Ilha da Fênix. atrás do outro da Fênix, sem ser do A Ilha. Sei. Tem 3 prédios legais que até um é de... O Kimball. Isso, que um é Sim, comercial. o Kimball, Ali era um tudo. estacionamento enorme. Desculpa, não podia é que é falar. aqui. É aqui? É aqui do lado. É aqui. A gente tá no Beatrix, né? Eu ia falar, gente, mas tá aqui do lado. Será que ele falou lá? É Desculpa. ali. Sim, aqui do lado. E lá tinha um estacionamento... Era só um estacionamento bem grande, do Donato. Quem é das antigas da cidade lembra do Donato, que ele tinha um monte de estacionamento, lembra? Andava com uma motona e tal. Quando a gente chegou era tudo mato, era eu e o Donato. Até rima. Aí a gente dividiu. Hoje a entendeu? gente tem 350 mil habitantes, né, cara? Mas naquela época era, sei lá, 90 mil. Todo mundo se conhecia. E eu acho que poucas pessoas também tinham a ousadia de empreender, né? Aqui naquela época. era, porque era só mato. A galera tinha muito medo. E aí, meu pai alugou ele refinanciou a Ranger dele por um valor bem mais baixo, né? Quem sabe como é banco. E ele alugou 2 vagas no estacionamento, trouxe um container refrigerado alugado. E ali ele tinha acabado de fazer uma parceria com a Germânia, que até hoje ele tem a loja de chopp da Germânia, para vender chopp. Então a Germânia emprestou para ele as choppeiras, em troca dele, ele já mexia com eventos e tal, em troca dele fazer uma operação verão. Então ele vinha com as choppeiras, instalava nos bares e entregava o chopp, vendia o chopp para bares e restaurantes. Só que quando eu cheguei, era tipo assim, ó, day one, sabe? Ele tinha acabado de mudar, não foi que eu cheguei 20 dias depois, eu cheguei junto. E ali, tudo aquilo a gente já fez junto. Ali eu já cheguei e falei, ó, pai, tô aqui, tô sem fazer nada. Eu subia pra São Paulo 4 horas da manhã pra estudar, eu ainda terminei o ano, como eu vim do nada pra cá, pra Praia Grande, saí da casa da minha mãe, eu ainda terminei o ano estudando em São Paulo, repeti esse ano, inclusive, porque chegou uma hora que eu não aguentava mais sair 4 da manhã e chegar aqui, tipo, 4 da tarde ainda ir trabalhar. Aí eu larguei e falei, eu volto e faço tudo de novo. Fiz lá no Celestinho, o 2º e o 3º ano. Amo o Celestinho de paixão. Aí, meu pai, com esse estacionamento alugado, a gente começou a vender chopp. E ali foram 6 meses ralando, vendendo chopp. Até que... E aí era só eu e ele, então a gente ia nos restaurantes, convencia de pôr uma máquina, colocava a máquina, vendia o chopp, a gente entregava o chopp, a gente cobrava, eu e ele. E aí um dia minha coluna travou, depois de tanto trampar, tipo, era novo, né? Acho que em abril, assim, no meio de abril, já fazia uns 7 meses que a gente tava trabalhando, aí, pô, a gente já tava ganhando um dinheirinho. Minha coluna travou, e aí foi quando meu pai contratou o primeiro funcionário, foi um cara que tava trabalhando na prefeitura, né, na rua, nas obras, e aí ele passou e falou, meu, o Zidane, o falecido Zidane, inclusive, o cara, quem conhece a prefeitura também conhece o Zidane, porque faz as obras dessa cidade toda, ele é sempre o chefe de obra, sabe? E aí o Zidane começou a trabalhar com a gente, e o Zidane meio que me substituiu, eu fiquei 15 dias sem me mexer praticamente, por causa da travada que deu de pegar barril de chopp, né? E aí dali apareceu a oportunidade junto com o Bar do Camarão. Na época tinha o Bar do Camarão lá em frente à estátua do Netuno, na Ocean, que era do Douglas, se eu não me engano o nome dele era Douglas. E aí ele, onde é o Santo Chopp hoje, que é do meu pai, não era nada, era uma loja de imóveis caindo aos pedaços. E aí a gente vendia chopp pro Bar do Camarão. E ali naquele momento apareceu a oportunidade... O cara do Bar do Camarão falou, pô, vocês têm o chopp a preço de custo. Vocês não querem ser meu sócio, a gente abre um restaurante aqui nessa loja de imóveis, a gente vende espetinho e chopp na torre. Aí meu pai, não. Aí, Rafa, foi assim, ó. Foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo, porque aí eu insisti muito. Eu peguei aquilo, eu já tinha lido alguns livros de empreendedorismo, tipo Pai Rico, Pai Pobre. Meu pai sempre me incentivou a ler esse tipo de livro, sabe? Ele é a base de toda a minha vida, assim. E eu já tinha lido alguns livros, e ali eu falei, pai, a gente vai ter um restaurante, a gente vai parar de entregar pros restaurantes, porque a gente vai ter o nosso. E eu tinha, sei lá, 17 anos, 16 anos. E aí a gente vai ter muito lucro, porque a gente paga 3 no shopping, a gente vai vender a 12 reais num copo, é maravilhoso, vamos fazer. Cara, eu fiquei na cabeça dele, até que a gente aceitou, sendo sócio desse cara que já tinha um restaurante. Chegou 15 dias antes de inaugurar, a gente comprou churrasqueiras,
uma fritadeira pra fazer porção de frango a passarinho e a nossa chopeira, uma geladeira pra colocar bebida, guaraná, coca, essas coisas. E ia ser o Santo Chopp. 15 dias antes de inaugurar, o cara deu pra trás. O cara que entendia de restaurante. Aí a gente falou, meu, ferrou. O que a gente vai fazer? Ah, já tá aqui, né? Vamos abrir. Chegou no dia da inauguração, a gente tinha 2 pessoas trabalhando com a gente. 1 ou 2, se eu não me engano. Aí, no dia da inauguração, a gente deixou, tipo, 5 horas da tarde, a gente falou, a gente vai em casa tomar banho lá na Guilhermina, aqui naqueles prédios, a gente volta já já, pra abrir o restaurante. Uhum. Cara, quando a gente voltou, a gente não conhecia ainda direito a cidade, a gente passou reto a rotatória da Oceano. Tá. Aí, a gente passou, aí meu pai, pô, cadê o restaurante? Eu falei, pai, eu acho que a gente passou ele ali atrás, mas tava lotado de gente. Juro por tudo que é mais sagrado. Aí ele, não pode ser, pô, nem inaugurou. Cara, quando a gente voltou, era o restaurante. E ele tava com todas as mesas com pessoas sentadas e ninguém bebendo e ninguém comendo nada, porque não tinha quem servir. A gente tava tomando banho em casa, a gente não tinha essa noção, saca? E aí, foi o meu primeiro impacto com o restaurante. A gente desceu do carro e eu aprendi o que era um restaurante. Aquele dia deu tudo errado, como vocês podem imaginar. Tudo atrasou, foi tudo uma bosta. Só que no final do dia, quando a gente chegou em casa, tipo, sei lá, 4... Na época não tinha tanto cartão como tem hoje, era mais no dinheiro. A gente chegou, sei lá, 4h30 da manhã em casa, só o bagaço, tipo, querendo fechar. Nunca mais a gente vai ter um negócio desse. Isso é coisa de maluco, isso é coisa de louco. Não. Só que eu fiquei no caixa e na copa. E meu pai ficou fazendo espetinho, entregando espetinho. E eu no caixa e na copa, caixa e copa. Cara, eu tirei do meu bolso e pus em cima da mesa assim um calhamaço de dinheiro que tava no meu bolso. Que eu nem tinha feito conta de nada. Foi tudo no papelzinho, escrevendo e indo. Só foi. Quando ele olhou assim, a gente contou, sei lá, tinha R$2.500, vai. Mas, cara, isso era muita grana. Era muita grana. Pra nós, assim, que, porra, foi a primeira vez que eu pra mim, Vitor, né, nem sei pelo meu pai, mas foi a primeira vez que eu tive contato, assim, com tanto dinheiro vivo na minha mão. Aí eu falei, pai, não é tão ruim assim, cara, olha isso, quanto no primeiro dia já encheu, imagina daqui pra frente, saca? E dali em diante foi assim. Dali... Poxa, aqui, ó. Assim? Isso. Isso. E dali em diante foi assim. O restaurante foi crescendo cada vez mais, foi funcionando cada vez mais. Aí surgiu a oportunidade de eu abrir o Up Burger, que na frente do Santo Chopp, até hoje tá lá, o Up Burger, ele existe. Era um risca-faca. Meu, era foda lá. O pau comia naquele lugar. Era só nego travado de droga. Do outro lado da rua, então, tipo, a gente tinha o nosso restaurante aqui tentando fazer as coisas certas e mesmo assim fazendo tudo errado, porque a gente tava aprendendo. E do outro lado da rua, o pau comendo de verdade, saca? Um negócio bizarro. E aí, quando eu olhei que ficou vago, ele faliu, depois de uns 2 anos de Santo Chopp funcionando, meu pai resolveu alugar. Era muito barato, era um terreno do Maneco. O lugar era do Maneco. Ele fez um preço muito bom pro meu pai. E meu pai alugou e falou assim, ó, eu vou alugar lá e a gente vai ter que inventar alguma coisa pra fazer. Só que eu tô aqui ferrado no Santo Chopp e eu preciso que você faça... Você tem alguma ideia? Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 18 nessa época. Fazia 2 anos. Aí eu virei e falei assim, ô pai, eu também tô ferrado no Santo Chopp. Não esquece, né? Tipo, a gente tá contigo, a gente tá na mesma aqui. Então, o trampo que você tem aqui, eu também tenho. Como é que eu vou fazer esse trampo daqui e ainda o trampo dali? Tá maluco? Ele falou, velho, eu aluguei porque senão vai vir um concorrente aqui na frente e a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei, então beleza. Aí eu fui estudar o mercado. E em São Paulo tinham 4 hamburguerias, cara. De verdade mesmo. Uhum. Isso eu tô falando 2012, 2011, sei lá. Por aí. Eu sou horrível de data, cara. Todas as datas que eu falar, elas são puramente questionáveis, tá? Eu sou muito ruim de data. E ali surgiu... Aí eu olhei e aí eu descobri uma hamburgueria vintage, que era o Zé do Hambúrguer. Tá aberto até hoje em São Paulo. É mega antiga, mega famosa. Tinha um carro lá dentro, acho que é em Pinheiros que ela fica. E aí eu e meu pai subimos de carro. Falei, pai, vou abrir uma hamburgueria. Aí ele, hamburgueria? Eu falei, meu, é fácil, cara. É só hambúrguer. Amassa a carne, põe no pão, faz uma maionese legal. Mas vamos lá em São Paulo conhecer as hamburguerias. A gente fez tipo, uma maratona de uma semana indo pra São Paulo. A gente conheceu todas. Realmente todas as que dava pra encontrar, a gente foi em São Paulo comer. E ali eu falei, cara, não tenho o que fazer. Eu vou copiar o Zé do Hambúrguer em tudo. O design vintage. E aí eu montei o Up Burger. Tanto que até no Reels que eu postei ontem, tem as fotos assim. Ela era totalmente vintage. Tinha uma Kombi dentro de kart. Você chegou aí no... Não, quando eu cheguei aqui, eu
Eu não fui No no Up Up Burger, Burger. mas eu vi justamente no Seu Rios que ele tinha essa pegada mais Totalmente vintage. anos 50, um negócio Isso. assim, meio... Elvis Presley, Mary É. Moore. Porque eu falei, cara, eu vou fazer um lugar temático e gostoso.